Olá, amigos e amigas. Eu sou Neto Batista. Estamos aqui para mais um Evangelho online, nessa sequência que a gente já realiza há alguns anos, né? Agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua presença aqui conosco. Hoje, a felicidade de contar com dois amigos queridos, né? Antônio Creão, que é do Centro Espírita Viana de Carvalho, e a nossa Carmen Janete aqui, que é da nossa Federação Espírita Paraibana. E eu que estou vinculado, né, naturalmente também ao Departamento de Comunicação Social. Hoje nós temos um tema dentro dessa continuidade do capítulo 28 da Coletânea de Preces Espíritas, item 11, né? Preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Nós resolvemos abordar esse assunto do capítulo 28 justamente pela importância desses temas, né, para que você também possa participar com a gente e nesse debate, né, até porque nas sequências anteriores do Evangelho nós não tínhamos ainda realizado nenhuma abordagem do capítulo 28. Então, a gente já inicia, né, agradecendo a você. Abra o seu Evangelho, coloque a sua água para fluidificar e com certeza nós teremos alguns momentos aqui para reflexões bem oportunas. Iniciando o nosso Evangelho, como sempre, a gente vai pedir a nossa irmã Carmen para fazer a nossa prece de abertura da atividade de hoje. Graças a Deus. Bom e amado Jesus, querido Mestre, aqui nos encontramos agradecidos pela existência, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos neste estudo do Evangelho online. Que tu possas, querido Mestre, enviar os teus mensageiros de luz para nos auxiliar e, ao mesmo tempo, podermos nós clarearmos as nossas ideias, esclarecer os nossos entendimentos acerca do Evangelho. Aproveitando também, Senhor Jesus, para enviar essas vibrações através dos nossos pensamentos, das nossas vontades, para criaturas que neste momento se encontram desfavorecidas através da dor, do desengano, da tristeza. Que tu possas, Jesus, chegar até eles e acalentá-los, envolvendo-os com o teu amor e com a tua misericórdia. Graças a Deus. Que assim seja. Então vamos à leitura do item 11, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraem. Os espíritos sedutores se esforçam por nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior,
e nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que, forçosamente, temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. Sendo por suas imperfeições a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Então, esse é o comentário, que nós temos aqui, realizado por Allan Kardec, dentro do capítulo 28, no item 11, das preces por aquele mesmo que ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. E a gente pode começar a conversar, Carmen, falando desse vínculo, porque existem muitas pessoas que se creem abandonadas, desamparadas, inclusive até pessoas que dizem, não, Deus parece que se esqueceu de mim, com essa observação que a gente tem, com esse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, a gente pode reforçar esse conceito de que nenhum de nós está de fato desamparado? Com certeza. Sem dúvida. E eu fiquei feliz demais quando você continua a ler, porque eu já ouvi várias pessoas comentando desse jeito. Deus me abandonou, eu tirei pedra na cruz, coisas assim nesse sentido. Mas, na verdade, saber que Deus nos cria e não nos desampara em nenhum momento é uma bênção, é uma alegria para nós, sabermos. O Evangelho aqui está confirmando, que Ele não nos abandona. Ele permite que tenhamos um anjo, E o anjo é um espírito puro, não é qualquer espírito, É um espírito puro, além dos outros que são mais ou menos evoluídos, mas que pela simpatia, pela admiração, pelo carinho que muitas das vezes até um familiar nosso, deposita em nós, ele fica conosco. Então, é muita assistência, é muita ajuda, Sozinhos não estamos. A gente não pode se sentir abandonado, Às vezes esse sentimento de abandono que pode visitar as pessoas, acho que tem a ver com a pouca prática, talvez no sentido de buscar esse diálogo íntimo com o seu espírito protetor, com o seu anjo guardião, Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande nessa concentração, E é interessante porque logo aqui no início do capítulo 28, capítulo 27 aqui, ele fala justamente isso aqui no preâmbulo, Orai cada um segundo as vossas convicções e da maneira que mais lhe agrada, pois um bom pensamento vale muito mais que palavras que não tocam o coração. Ou seja, a gente buscar essa intimidade com o nosso anjo guardião tem muito a ver com a questão do nosso capacidade de concentração, essa nossa capacidade de liberar os nossos o pensamento que às vezes fica tão conturbado, por tantas outras coisas, preso na necessidade do dia a dia, nas preocupações, nos problemas que a gente enfrenta, e no meio social, no meio da família, no trabalho. Essa necessidade de recolhimento, e esquecemos ela é muito importante para que a gente perceba até mesmo essa proteção. É isso que você estava falando aí, eu pensando, Alguém que está nesse momento nos assistindo e se perguntando,
E como é que eu faço na prática para estabelecer esse contato com o meu espírito protetor? Como é que isso acontece na prática, né? Quais são as condições que são desejáveis para que esse contato aconteça de fato? E aí eu quero até provocar um pouquinho aqui com vocês também, porque é uma reflexão interessante, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, sim, eu falo com ele, mas como é que ele me responde? Como é que essa resposta chega para mim? Existe algum retorno nesse, vamos chamar, nessa aproximação, né? Nesse diálogo, né? Entre o mundo físico e o mundo espiritual? Eu acho que sim. Você quer comentar? Não, pode continuar e depois eu... Sim, tá certo. Eu acho que sim, né? A questão do recolhimento, né, para que você possa estabelecer essa conversa íntima, é uma coisa de hábito da pessoa, né? Sintonia, a gente né? tem que ter aquele momento em que você vai buscar essa conversa. Existem técnicas para fazer isso, sim, meditações, né? Como é que você faz, né? Como é uma meditação que você faz para que você possa buscar essa sintonia, né? Para que você... Quando a gente consegue isso, quer dizer, acomodar os pensamentos, é interessante que Raul Teixeira fala sobre isso. Quando ele está dizendo, como é que a gente vai para uma reunião mediúnica, né? Eu chego lá na minha reunião de mediúnica, pensando nas coisas que aconteceram comigo durante o dia, nas coisas que eu tenho para resolver amanhã. Isso. Ele diz assim, eu começo um Pai Nosso e depois eu não sei mais aonde está o Pai. Quantas vezes você já se percebeu fazendo uma prece e quando você chega lá, no meio da prece, você não se lembra mais por onde você caminhou durante a sua prece. O pensamento já foi à frente. Já foi. Então, se eu vivo essa situação, se a minha situação, na maioria das vezes, é desse tipo, então eu estou, de qualquer forma, por esse meu comportamento, obstaculando que essa aproximação possa haver. Agora, se eu passo para um novo momento, eu consigo acomodar os meus pensamentos, eu consigo fazer isso, e como eu digo, isso é um hábito. Orar tem que ser um hábito, né? Eu não posso ser só nos momentos que eu estou precisando de alguma coisa. Normalmente, né? É a hora que a gente lembra, né? É na hora do aperreio, é na hora da dor, é na hora do... A gente tem que criar esse hábito. O capítulo 11 de Lucas é o capítulo da oração, né? É muito bom ler o capítulo 11 lá de Lucas. Já fica o convite aqui. Já fica o convite. Capítulo 11, vou gravar. Você está falando assim, né? É interessante a gente pensar nisso. Uma que a gente argumenta que a nossa vida é sempre muito corrida e cada vez parece que ela está mais corrida e parece que o tempo que a gente tem está cada vez menos disponível. Só que a vida ela é feita de escolhas, né? E a gente precisa, nessa busca, né, nessa aproximação com o nosso espírito protetor, ele vai interagir conosco sempre que possível, né? Existem situações, por exemplo, que nós nos tornamos quase que surdos aos apelos, né, do nosso amigo espiritual, do nosso protetor espiritual. Ele está sempre disponível para nos ajudar. Agora, diferentemente do que algumas pessoas pensam, né, ele não vai estar ali disponível 24 horas por dia para a gente, né? Ele vai estar nos acompanhando. E aí a gente vai perceber que, assim, até do nascimento até os 7 anos de idade... Ele está mais próximozinho, não é? Exatamente, né? Há uma aproximação bem maior. Mas após os 7 anos, interessante, completado o primeiro ciclo, né, reencarnatório, a gente vai ver esse assunto sendo desdobrado de uma maneira muito interessante no livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, quando ele fala principalmente sobre a reencarnação, o processo reencarnatório do espírito Segismundo. Né? Então, a gente vai começar a perceber como é que se dá esse processo de ligação do espírito com o corpo físico. Mas o mais interessante, né, Carmen, é a gente pensar assim, esse espírito ele está ali para nos ajudar, né?
mas ele não vai estar ali o tempo todo disponível, 24 horas por dia, como se fosse uma babá espiritual, né? E ele não está ali para atender aos nossos caprichos. E quando ele nos sugere algo e a gente não quer, o que é que ele faz? Entristece-se, né? E muitas das vezes afastam, né? Nessas horas. Porque se nós estamos repelindo aquela boa intenção dele de nos auxiliar e nós não queremos, então ele se afasta. Né? E nesse caso, assim, não seria pensamento possível, né? Não é um afastamento assim para nunca mais retornar. Ele se afasta. O que é que tem por trás desse afastamento, né? É o respeito ao nosso livre bem lembrado. arbítrio. Né? E aí ele deixa que a gente aprenda com as nossas escolhas. Mas eu não poderia pensar assim, mas ele podia ser mais enfático assim, né? Podia mandar um recado mais objetivo, podia interferir mais, mas Deus não permite. Né? Justamente porque o aprendizado é a construção individual. Né? E também tem uma outra situação, né? Será que eu vou esperar que uma voz no meu interior vá me dizer o que eu tenho que fazer, né? Em geral, não é assim que as coisas acontecem, né? Os espíritos superiores, Deus, se serve dos homens, né? Para se manifestar. Às vezes é aquele amigo seu que chega falando alguma coisa que, se você for atencioso e que você for refletir, você pode encontrar naquela fala do seu amigo, naquela situação, naquela leitura que você está fazendo no Evangelho, você vai encontrar aquela resposta. No Evangelho existe resposta para tudo, se a gente tem o hábito de ter isso. Olha, o que não está no Evangelho não está em lugar nenhum. Todas as respostas tem lá. Por isso que às vezes diz assim, abra ao acaso o Evangelho. Quem sabe nesse abrir ao acaso, na leitura atenciosa, interpretativa, eu não vou encontrar a resposta para aquilo que eu pedi tanto do meu anjo guardião. A gente precisa estar atento sobre o nosso entorno, sobre as coisas da vida. Às vezes a gente está tão ligado nas coisas, no zap, mandando, e o que está acontecendo no nosso entorno, a gente sequer se percebe. E aí a gente não capta. E muitas das vezes, intuitivamente, isso. Né? Podemos também receber e não damos também valor às intuições que chegam. Ou seja, não analisamos, né, o potencial delas. Porque intuição, vários irmãos espirituais podem se aproximar de nós com as mais variadas intenções. Mas pela intuição que recebemos, pelo teor dessa mensagem, vamos dizer assim, ou desse diálogo, né? Nós podemos diferenciar se este irmão está nos ajudando, querendo nos ajudar ou não, né? Então, como você disse, esse momento de vivermos atentos a isso, né? Para não nos sentirmos até sozinhos. E eu estava aqui, vocês falando, e eu pensando, nós estamos vivendo momentos onde os jovens, as crianças, né? E até os idosos estão eliminando-se da vida material, né? Desistindo da vida. E o que será isso, né? Eu sei que a vida para muitos é muito difícil, né? Mas será que em nenhum momento, nesse turbilhão da vida que nós temos, né, das dificuldades todas, nós não podemos receber essa ajuda e conseguir interpretar a intuição, né? Porque também não é só através do Evangelho, é em todo canto. Você sai na rua, você vê uma criatura na sua frente que lhe dá a resposta. Você vai atravessar a rua, o sinal lhe dá uma resposta, né? Então, você disse bem, quando nós temos que estar atentos para receber as orientações do plano espiritual. Olha as coincidências, os desencontros. O que isso quer nos dizer, né? Um caso pessoal, eu tive um problema de saúde durante muito tempo. E quando foi um dia de manhã, eu entreguei o carro para o meu filho e eu digo, olha, traga porque eu tenho que trabalhar para a universidade, você tem que estar aqui tal horário.
E ele não veio, não chegou. Eu digo, olha, quer saber? Não vou telefonar, eu vou ficar aqui. Eu não tinha outra coisa para fazer, então eu liguei a televisão. E não teve a melhor coisa do que ele ter se atrasado realmente. Foi ali, num diálogo, que eu encontrei o que pôde me ajudar naquele momento. Se não fosse aquele desencontro, as coisas não teriam sido encaminhadas de boa forma como foram. Então, estar atento às coisas, né? Às coincidências, aquela pessoa que você encontra por de tanto tempo que você não esperava. Essas coincidências, esses desencontros, às vezes querem nos dizer alguma coisa. Verdade. Eu acredito nisso. E assim, existem muitas perguntas que a gente faz à vida, né? Muitas perguntas. Certamente o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele sabe de muitas respostas para essas perguntas que a gente faz. E nós temos uma proximidade, porque o que nos une, né, nós e o nosso espírito protetor, é um sentimento mais forte. E é tanto que a fala do próprio Allan Kardec aqui, veja que ele diz, desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Vem exatamente no ponto que você levantou. Né? Então, ele não está presente na nossa vida para nos isentar das provas, para nos livrar das circunstâncias, para fazer com que a gente não sofra, né? Mas é para nos apoiar, para que a gente se fortaleça e a gente possa superar esses obstáculos. Mas, acima de tudo, dentro de um profundo respeito, né? Pela nossa individualidade. Muitas das vezes a gente quer forçar a nossa condição. A gente quer, às vezes, mais do que a gente quer dar, mais do que a gente tem para dar. E isso é uma coisa muito séria no aspecto espiritual. A gente, às vezes, se cobra para uma realidade mais do que a gente está preparado. E a gente vai perceber isso quando a gente quer agir segundo aquilo que as pessoas pensam da gente. Olham para a gente e fazem uma ideia de que nós somos perfeitos, que nós não erramos, que nós não temos defeitos. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a pensar assim e a gente quebra a cara lá na frente. Porque a gente não está, de fato, preparado para lidar com essas situações. Ou vai viver uma vida angustiada. Vai viver uma vida que não vai ser a vida que não é a sua vida. Não é a sua vida. Essa é que é a grande questão. Né? E está preocupado em agradar, em fazer com que o outro não tenha errado. Né? E no final das poderia contas, a gente cuidar de si mesmo que está precisando, né? A gente termina não agradando a ninguém, nem a gente, nem a si próprio, né? né? Si próprio. Então é interessante a gente observar essas pausas que realmente são necessárias. E além desse espírito protetor, nós temos outros espíritos que Allan Kardec coloca aqui um pouquinho mais adiante, né? Quando ele diz, além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, que é o que Carmen falou, né? Temos espíritos protetores, que embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-lo, e onde é que esses amigos estão, né? Amigos ou parentes. Isso. Ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, e não raro intervindo nos atos da nossa vida. A gente pode olhar para a realidade que a gente tem hoje, né? A gente tá a minha família, mas imagina o tamanho da nossa família, né? Essa família da gente, se a gente for observar na perspectiva espiritual, ela é extensa, né? Muito extensa. Porque nós temos quantos amigos de vidas passadas, né? Almas que são extremamente afins com a nossa e que... Ficou do outro lado. Que estão e que lá está vibrando para que a gente possa superar todas essas provas, né? Essa dificuldade, e a gente se lamuriando e puxando os cabelos, pensando que está sozinho. Eu me lembrei de um episódio que eu vivi. Eu fui dormir, né? E tive um encontro espiritual. Mas foi um encontro, assim, eu não sei, não me lembro dos detalhes, mas era um ser... que existia assim um profundo sentimento de afeto, muito, muito intenso.
e eu acordei triste, meu amigo. Pense como eu acordei triste. Ficou a saudade. Sim, eu ia perguntar, mas é uma saudade, né? Na verdade, né? A saudade, né? Porque assim, e depois eu entendi por que às vezes a gente tem que ter cuidado até com o que a gente pede, né? Porque depois que eu acordei, que eu parei, assim, viu aquele sentimento de tristeza pela distância, e você fica querendo repetir aquela experiência, né? Para voltar a sentir novamente aquela emoção mais intensa. Mas é preciso que a gente dê tempo ao tempo. Né? Saber que esse encontro vai acontecer depois, né? E que nada impede, por exemplo, que essas almas que nos amam venham nos ver, né? De vez em quando, estejam ali do nosso lado. E até nós, às vezes é permitido também que nós tenhamos o merecimento de ir até eles, né? Caso não seja tão distante, né? esse intervalo entre nós e eles, né? A gente lembra de um episódio, né, dessas almas afins, André Luiz, no livro Nosso Lar, né, quando ele se encontra com a mãe. Sim. É um encontro bem significativo, porque uma das coisas que ele diz é: eu quero ir para onde a senhora está, né? Não é assim, não né? é assim, né, que a coisa funciona. Porque ela já estava numa condição outra condição, né? Mais avançada. E terminou que, assim, ele entendeu, né, depois que ela o visitava. Inclusive, ela o visitou durante muitos anos, né, durante o período de sofrimento, mas ele não percebia, né? Não conseguia perceber. E isso vem mostrar que nós, que esses entes queridos que estão do outro lado, que velam por nós, né, através da oração, através dos pedidos que fazem a espiritualidade para nos auxiliar, nós temos que ver também que eles... além disso, eles estão torcendo, né, vibrando pelo nosso sucesso, vibrando para que terminemos a nossa jornada terrena com êxito, né? Eu lembro muito de um avô, né? Eu até falei nele hoje, eu falo quase sempre nele. E quando eu falo nele é com muito carinho mesmo. Porque era uma pessoa bem humilde, o pai do meu pai, muito humilde. Mas era uma pessoa assim que ele não precisava falar nada, nem eu para ele, nem ele para mim. Bastava a gente olhar um para o outro, já havia aquela ligação, né? Até o dia que ele desencarnou, né? E eu fiquei vendo ele, era pequena, tinha 6 anos, e fiquei vendo ele, mas só que eu passei a ter medo dele quando eu vi desencarnado. Mas quando eu lembro dele, da figura ele adulto, não tinha, né? Só tinha quando via naquela situação, ele lá sorrindo para mim. Sim. Né? E eu escuto às vezes a voz dele. Sim. Me chamando, Carmen, passava na minha porta, no portão e falava, Carmen. Sim. Aí eu ia no portão, aí ele conversava comigo, me dava alguma coisa, eu entrava, mandava eu entrar. Era uma pessoa assim muito delicada e muito simples, muito humilde, sabe? Então ele me encheu eu só tinha 6 anos. Foi o último contato com ele, foi 6 anos. As pessoas simples eu não são as que têm mais a ensinar, né? Não esqueço os exemplos. Então eu tenho ele assim como um ente querido que está do outro lado, né? Que é um espírito protetor, né? Tem o outro que é meu pai, que logo que foi veio me dizer, né? Veio me dar notícia pessoalmente, espiritualmente, né? Pessoalmente, espiritualmente. E dizer que tudo que eu dizia a ele, que eu disse a ele era verdade. Né? Que ele veio confirmar que a doutrina espírita era verdade, ou seja, que eu fui a única espírita da família até então, né? E passei para ele algumas leituras e ele gostou tanto. E quando foi nesse dia, ele veio me dizer que realmente era verdade, que eu estava com a verdade, né? E são coisas assim que faz essas criaturas ficarem mais ligadas a nós, né? E quando a gente lembra é com muito carinho. Então todos eles, não só dessa família terrena de hoje, mas de muitas outras, como você mesmo lembrou de alguém, mas não consegue identificar em que existência ela esteve, né? Também nós temos esses grandes amigos, né? Grandes companheiros que nos aguardam, ansiosos para o nosso retorno. Então eu creio que deve ser uma grande felicidade. Não uma felicidade para que a gente possa negligenciar a nossa vida, né? A vontade de estar com eles, não para negligenciar a vida, que nós não podemos, que é um dom divino, né? Deus nos permite a vida, mas
a satisfação de saber que um dia vamos encontrá-los, né? Aqueles que nos estimam. E é um consolo muito grande para a gente, que é a confirmação consolo da imortalidade da alma, é um né? consolo. Que é uma coisa isso até que eu ia perguntar para Que você. já resume a doutrina, né? Como é que, para a gente, né, entender isso, essa continuidade da vida e, sobretudo, a continuidade dessas relações. Sim. Né? A gente saber que tem alguém lá do outro lado que vela por nós, que cuida da gente, que se preocupa com a gente, né? E todas essas relações que a gente tem que são importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Enquanto somos retardatários, né? Porque se precisamos estamos aqui, avançar. é que nós somos. Muitas das vezes nós estamos aqui, eles estão lá, outras vezes eles estão aqui, nós estamos lá, né? Continuando com esse intercâmbio, né? Ô, Creão, e para a gente De finalizar amizade. aqui, né, o tempo já está passando, para a gente concluir, Kardec termina o item 11 fazendo um comentário em relação à possibilidade, né, de aproximação também dos espíritos menos felizes, né, vamos dizer assim. Então, como é que a gente pode estar mais próximo do espírito protetor, estar mais suscetível à influência dele e se afastar dessas influências que não são interessantes para o nosso caminho? Que ele chama de espíritos sedutores, né? Então, a nossa invigilância pode nos fazer com que a gente se aproxime daqueles espíritos menos felizes que você falou, né? É a nossa invigilância, né? Então, é por isso que é muito importante que a gente esteja com uma leitura boa, né? Que os nossos pensamentos sejam bons também, né? Que a gente passa assim que as pessoas agora atualmente têm uma dose de pessimismo muito grande, né? De achar que está tudo perdido, né? Então nós não podemos nos deixar levar, né? Nos deixar influenciar por esses pensamentos, né? Ora, o mundo não está à deriva, não. O mundo não está sem comando, né? Muito pelo contrário, né? O mundo é de Deus. Tem nada fora, né, da ordem. Não, não tem não, né? Então, a nossa posição como espíritas que somos é uma posição de otimismo diante da vida, né? De acreditar na intervenção divina, né? Ou seja, para que a gente não se abra. Às vezes é um momento de invigilância, às vezes é uma notícia que você vê na televisão, né? E que você já se deixa levar pelo aquele pensamento, né? E você se abre para essas intervenções infelizes, né? Então, até com esse noticiário a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Orai e Que vigiai. vigiai. Qual é a relevância dessas notícias tão ruins às vezes, né? No nosso dia a dia, será que isso é relevante realmente, né? É isso. Verdade. E nós Cuidado estamos com as assim palavras. caminhando, né, para o fechamento do nosso evangelho de hoje, esperando que você possa ter aproveitado essa discussão que nós fizemos aqui em torno desse item do capítulo 28, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, nas preces, né, que são formuladas aqui por Allan Kardec. E ele, inclusive, deixa alguns exemplos de prece aqui também, nos itens 12, 13 e 14, né, na continuação dessa abordagem que é realizada aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós deixamos como sugestão para que você possa fazer a leitura aí dessas preces, né, sugestões de prece, mas que, acima de tudo, a gente possa estar junto, né, nesse ideal, fortalecendo essa crença, essa força, acima de tudo, para que a gente siga adiante, buscando uma aproximação mais efetiva com esses amigos espirituais que estão sempre à nossa disposição para nos ajudar e nos fazer avançar nesse aspecto espiritual. Agradecendo a nossa amiga Carmen Janete, né, pela presença aqui conosco, agradecendo também ao nosso irmão Creão, que mais uma vez está aqui conosco, nos ajudando nesse debate, e agradecendo a você pela companhia, pela audiência. Fique conosco, né, nos próximos episódios e acesse aí o nosso canal no YouTube, no Facebook, que você vai encontrar
vídeos, palestras, mensagens, programas, né? Tem uma página aberta também comentando a série Fonte Viva. Então é um prazer ter você conosco aqui. Compartilhe as nossas informações aí nas suas redes sociais também. Eu vou pedir ao nosso irmão Creão para fazer a nossa prece de encerramento das atividades deste momento que estivemos a alegria, né, de estarmos juntos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar do bem, para comentar sobre a Tua Palavra. Queremos agradecer o amparo e a assistência dos nossos anjos guardiães que estiveram conosco durante todo o desenrolar desta atividade. Pedimos também que as sensações de equilíbrio e harmonia que experimentamos agora neste momento aqui, alcance também os nossos irmãos que estiveram sintonizados conosco durante este Evangelho. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, amigos. Até nosso próximo encontro. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Que bom. Graças a